Bem-vindos de volta. Ops, voz errada. Agora sim, bem-vindos de volta, exploradores digitais. Sentiram saudades? Continuaremos o nosso conteúdo da aula anterior sobre o PowerPoint. Agora iremos aprender sobre as modificações que podemos fazer quanto à fonte do texto. Nisso temos o seguinte: tipo de fonte e tamanho da fonte. Esses dois têm como função alterar o tipo de fonte, como por exemplo, mudar o tipo de fonte de Arial para Calibri. Já o tamanho de fonte, como já fala o nome, altera o tamanho da fonte. Negrito. Esse comando tem como função deixar o traço da letra mais grosso. E possui o atalho Ctrl+B. Itálico. Esse comando tem como função deixar a letra um pouco inclinada para a direita e ele possui o atalho de Ctrl+I. Sublinhado. Esse comando tem como função de traçar uma linha abaixo da frase selecionada pelo usuário e ele possui o atalho de Ctrl+U. Taxado. Esse comando tem como função de traçar uma linha horizontal no meio da frase selecionada pelo usuário. Subscrito. Esse comando faz com que o caractere selecionado pelo usuário seja diminuído e realocado para próximo à base do caractere anterior. E possui o atalho de Ctrl+Shift-. Sobrescrito. Esse comando faz com que o caractere selecionado pelo usuário seja diminuído e realocado para próximo ao topo do caractere anterior. E possui o atalho de Ctrl+Shift+. Continuando, teremos mais algumas opções. Realce. Esse comando tem como função deixar um realce na frase. Em definição mais simples, deixa a frase marcada com uma espécie de marca-texto. Alterar maiúsculas e minúsculas. Esse comando tem como função fazer a alteração de letras ou palavras de maiúscula para minúscula ou o contrário. Aumentar tamanho de fonte. Esse comando tem como função aumentar o tamanho do texto, como o próprio nome já fala, e tem o atalho de Ctrl+Shift maior que. Diminuir tamanho de fonte. Esse comando tem como função diminuir o tamanho do texto, como o próprio nome já fala, e tem o atalho de Ctrl+Shift menor que. Limpar a formatação. Esse comando tem como função retirar todas as modificações que modificam a aparência do texto, como, por exemplo, caso um texto esteja em negrito, esse comando retirará o negrito do texto. A seguir teremos possíveis alterações que podemos fazer no parágrafo do texto. Marcadores. Esse comando faz com que antes do texto tenha um ponto e cada vez que você faz uma quebra de linha, ou seja, um parágrafo antes da frase irá ter um ponto. Numeração. Esse comando faz com que antes do texto tenha um número e cada vez que você faz uma quebra de linha, ou seja, um parágrafo antes da frase irá ter a sequência desse número. Aumentar e diminuir os níveis de lista. Esse comando faz com que um texto com mais de 3 linhas possa ficar comprimido. Esse comando é utilizado normalmente para em um texto você possa comprimir o parágrafo para adicionar um exemplo ao lado. Espaçamento. Esse como define o quão distante será o espaçamento das linhas dentro de um texto. Alinhar texto. Esse comando define como que será o alinhamento do texto dentro de uma caixa de texto. São 3 alinhamentos possíveis: alinhamento superior, no meio ou inferior. Alinhar à esquerda. Esse comando define que o alinhamento será grudado à esquerda da caixa de texto. Continuando. Centralizar. Esse comando define que o alinhamento será centralizado no sentido horizontal da caixa de texto. Alinhar à direita. Esse comando define que o alinhamento será grudado à direita da caixa de texto. Justificar. Esse comando envolve ajustar o texto para que ele fique alinhado nos extremos esquerdo e direito do slide. Da esquerda para a direita. Esse comando faz o texto ser alinhado da esquerda para a direita, com as palavras fluindo nessa direção. Da direita para a esquerda. Esse comando faz o texto ser alinhado da direita para a esquerda, com as palavras fluindo nessa direção. Chegamos ao fim desta aula. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. E de compartilhar para que possamos passar esse conhecimento a todos. Caso não tenham visto, assistam à primeira aula. Até a próxima, pessoal!